A Polícia Militar do Estado de São Paulo prorrogou até 11 de maio as inscrições do concurso para preenchimento de 250 vagas de nível médio para candidatas ao cargo de soldado segunda classe para o quadro de praças da Polícia Feminina. As vagas são para a capital, região metropolitana e interior do estado. As candidatas devem ter, no mínimo, 1,60 de altura. De acordo com a PM, o salário varia de R$ 1.231 a R$ 1.798. As inscrições devem ser feitas no site www.vunesp.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 50. E voltamos com as notícias do esporte com João Carlos. Muito bem, amigos, estamos de volta para falar da rodada do Brasileirão. E ontem, muitos gols. No Pacaembu, o Corinthians se estreou com vitória contra o Atlético Paranaense. Foi suado, 2-1, gols de Souza e Ronaldo de pênalti. E lance, o goleiro Neto acabou expulso, bem como o meia Paulo Baier, que já havia recebido o segundo cartão amarelo, ainda no primeiro tempo. Ainda ontem, também estivemos no Maracanã. O tricolor saiu na frente com o centroavante Washington, mas Denis Marques empatou para o Flamengo na segunda etapa. As duas equipes pouparam seus principais jogadores e estavam mais preocupados com a Taça Libertadores, competição que estará em campo na próxima quarta-feira. O São Paulo pega o Cruzeiro. Os outros resultados foram os seguintes: Atlético Mineiro 2, Vasco 1. O Internacional perdeu para o Cruzeiro por 2-1. O Guarani venceu o Goiás por 1-0 e o Fluminense perdeu para o Ceará também por 1-0. O Avaí aplicou a maior goleada, 6-1 em cima do Prudente. E ontem também teve Fórmula 1 e a vitória de Mark Webber no GP da Espanha não foi surpresa. Primeiro, porque o piloto italiano tinha nas mãos o Red Bull, cerca de 1 segundo mais veloz do que o resto do grid. E segundo, porque desde 2001, quem larga na pole em Barcelona vence. Felipe Massa foi o sexto e Rubinho terminou em nono. Jason Button lidera a competição com 70 pontos. Alonso tem 67. Portanto, está aí o Mundial de Fórmula 1. Com mais uma goleada impiedosa, o Chelsea conquistou ontem o 4º título da sua história no inglês. De quebra, bateu o recorde de gols da competição, 103, e fez Drogba, o artilheiro, com 29 gols. Quer dizer, a vitória então do Chelsea, a conquista do campeonato na Inglaterra. Falamos de esportes, em especial para o RVC Notícias. Dezenas de candidatos não conseguiram fazer as provas de um concurso público da Caixa Econômica Federal realizado na tarde deste domingo. Segundo o Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Universidade de Brasília, responsável pelo concurso, o problema ocorreu em 2 escolas, porque os candidatos compareceram ao local da prova errado. De acordo com nota do CESP, os candidatos que não encontraram seus nomes nas listas impediram, mediante tumulto, a realização das provas, apesar dos esforços das equipes locais no sentido de viabilizar a aplicação. O CESP e a Caixa Econômica Federal afirmam que vão analisar criteriosamente o problema para tomar providências. As 2 instituições se comprometem a comunicar em breve a decisão aos candidatos. Após prejudicar voos na Espanha, em Portugal e na Itália, as cinzas procedentes do vulcão islandês se espalham pela Europa, provocando o fechamento de espaço aéreo da Alemanha e da Áustria e ameaçando atingir outros países. A Eurocontrol, Organização Europeia de Navegação Aérea, confirmou que o tráfego aéreo enfrenta perturbações crescentes, pois as nuvens de cinzas modificam as rotas habituais entre América, Europa e Ásia, que são desviadas para o sul para evitar as zonas afetadas do Atlântico Norte. A nuvem, que atinge uma altura de até 6.000 metros, já forçou o fechamento de aeroportos na Espanha, Portugal e Itália. Segundo previsões meteorológicas, as cinzas devem atingir também o sul da Alemanha, Áustria e República Tcheca. E cerca de 3,5 milhões de galões de petróleo já foram derramados no oceano desde o dia 20 de abril até este domingo, quando uma plataforma da empresa britânica BP explodiu no Golfo do México. Até então, todos os esforços para tapar o buraco falharam. Uma quantidade crescente de equipamentos quebrados se espalharam pelo oceano nas proximidades do local do vazamento. A BP informou que está estudando a possibilidade de instalação de uma estrutura menor sobre o poço, depois do fracasso da tentativa com uma caixa de mais de 100 toneladas.
Confira a previsão do tempo em todo o país. Olá! Na sequência de imagens de satélite de hoje, observamos muitas nuvens sobre o norte da região norte e Atlântico Norte, influência da zona de convergência intertropical. Uma massa de ar úmida e instável favorece na presença de nuvens entre o Amazonas e o Pará, inclusive com algumas nuvens mais desenvolvidas. Uma frente fria atua entre Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo e favorece na presença de nuvens nesta área. Os ventos úmidos vindos do oceano favorecem na formação de nuvens sobre o leste de São Paulo e leste da região sul do país. Agora vamos ver como fica o tempo nesta segunda-feira. A frente fria chegará ao sul da Bahia, instabilizando o tempo nesta área, onde esperam-se pancadas de chuva. O céu estará nublado e com condições para pancadas de chuva também em áreas de Minas Gerais. Ao longo do leste da região sudeste, o que inclui grande parte do Espírito Santo, Rio de Janeiro e leste de São Paulo, haverá muitas nuvens e períodos de chuva. O padrão dos ventos em altos níveis e os ventos úmidos vindos do mar manterão condições para chuvas nos leste do Rio Grande do Sul e sudeste de Santa Catarina, onde a partir da tarde haverá condições para chuva forte e trovadas. No centro do Rio Grande do Sul, demais áreas de Santa Catarina e centro-leste paranaense, o céu estará encoberto com chuvas isoladas, com exceção da faixa oeste da região sul, onde o sol aparece entre nuvens. A massa de ar frio continuará atuando em grande parte do sul, sudeste, centro-oeste e sul da região norte. No centro-norte do Amazonas, em parte do Pará, em Roraima e no Amapá, haverá pancadas de chuva por conta da massa úmida e instável, sendo que no Amapá as chuvas serão favorecidas pela zona de convergência intertropical que costuma influenciar nessa área. Haverá pequena possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde no norte do Maranhão, do Piauí e noroeste do Ceará. O tempo estará instável com aberturas de sol e períodos de chuva na faixa leste do Nordeste. O sol predominará no interior da região Nordeste. Termina aqui mais um RVC Notícias. Amanhã estaremos de volta.